Agora sim, tô quase chegando aí. Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Deixa eu conferir. Parece que está tudo certo, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live semanal, a live onde nós estamos aqui buscando entender conceitos, coisas que acontecem na verdade, no nosso dia a dia, na nossa semana, e trazer conceitos bíblicos, trazer conceitos do Evangelho, onde a gente vai buscar juntos aqui aprender mais sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante. A gente vai falar sobre a história do povo judeu, o povo de Israel, e também vamos falar da história do povo árabe. Eu quero te ajudar a entender qual que é a raiz do povo árabe, do povo judeu, desde quando, onde eles começam ali a terem correlações, qual que é o grau de parentesco, que se a gente pode dizer assim, que existe nesse povo. E sim, para fazer isso nós vamos adentrar aqui, vamos falar da história ali de Abraão, dos seus dois filhos, Ismael, do seu filho Isaque. A gente vai desde lá de trás e vamos caminhar na história. Vamos caminhar na história da Bíblia, vamos caminhar na história do povo árabe, vamos falar aqui também de Maomé, das tribos ali que formaram o Império Árabe, vamos falar do Império Turco-Otomano, a gente vai falar de muita coisa histórica, é um resumão para que você esteja bem informado sobre a história do povo judeu, do povo árabe, como que elas se correlacionam, e vai te ajudar a entender também um pouquinho por que está acontecendo o que está acontecendo agora lá em Israel, na guerra de Israel com o Hamas, os conflitos, as guerras que existem ali do povo judeu com o povo árabe até hoje. Isso vem até hoje, até o século presente, até o momento presente. Semana passada, eu preciso falar isso para vocês, semana passada eu fiz uma live falando especificamente do conflito de Israel e do Hamas. Eu tentei resumir a história, tentei trazer ali de forma mais enxuta, mas muitas pessoas vieram falar comigo no Instagram, depois eu fiz os recortes da live, o pessoal comentou, querendo que eu trouxesse mais essa história com mais detalhes. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui, talvez um pouquinho diferente do que geralmente a gente faz. Hoje vai ser uma live de fato, onde a gente vai mergulhar juntos. Vamos ler muitas escrituras, vamos estudar bastante coisa. Eu espero que você goste desse modelo de live aqui, onde a gente vai tentar trazer coisas importantes para a nossa vida a partir desse grande panorama histórico. Beleza, pessoal? É importante dizer também, galera, que o objetivo principal dessa live aqui, do que eu quero ajudar vocês a entenderem, é que a gente deve tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com o discurso de ódio que nós temos contra seres humanos, contra filhos, criaturas de Deus, filhos de Deus, povos escolhidos por Deus. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente olha para pessoas que são diferentes de outras religiões, especialmente quando a gente está falando dos islâmicos, dos muçulmanos, do povo árabe, a gente geralmente coloca ali uma carga negativa, emocional, um peso pecaminoso sobre aquele povo, julgando toda a sua história, falando que todos eles são realmente terroristas, todos eles são malvados e todos eles querem o fim do povo judeu e do povo cristão, sendo que não é bem assim. Se a gente permite que esse discurso de ódio entre no nosso coração, a gente deixa de ver o grande plano que Deus tem para a humanidade, por que Deus escolheu esses povos, por que Deus permitiu que esses povos não só existissem, mas crescessem no mundo. Gente, a gente está falando das três maiores religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, elas três adoram o mesmo Deus. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Deus não é por acaso que ele escolheu esses povos, ele construiu essa história com essas pessoas. Tem uma coisa muito maior que está sendo construída pelo nosso Deus, que às vezes a gente não consegue ver. E eu quero te encorajar aqui, nesse momento, a valorizar a grande tapeçaria que o nosso tapeceiro está construindo, que muitas vezes a gente hoje vê guerras, a gente vê conflitos e a gente olha para essas coisas negativas e ruins e a gente acha que tudo é mal. Mas não, Deus tem sim grandes propósitos, grandes coisas Ele quer fazer aqui na Terra e sempre com o propósito de
trazer ali o equilíbrio, trazer ali a união, a graça dele para nossas vidas. Então, eu quero te ajudar a compreender esse ensinamento ao longo da nossa análise histórica aqui, beleza, galera? Olha, se você quer saber de outras opiniões, na live que eu fiz semana passada, a gente falou sobre por que Deus escolheu aquele local ali para ser a terra prometida, por que aquela região ali de Canaã, né, da Palestina, ela é conhecida, ela é a terra prometida, o que tem de especial naquela terra. A gente falou sobre a guerra de Israel e o sinal dos fins dos tempos, afinal essa guerra, ela representa o fim dos tempos ou não? Enfim, a gente falou disso também na nossa última live. E outra coisa que a gente falou também na nossa última live é sobre essas questões que tem desses dois povos, né, do povo judeu, do povo ali da Palestina, né, e como que isso se relaciona também com a história ali da Bíblia mesmo, né. Então a gente falou de várias coisinhas nesse sentido na última live. Se você quiser saber, vai lá, vai dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Hoje vamos fazer esse grande panorama histórico. Se você já está comigo, curte aí o nosso canal, galera, se inscreva, claro, né, também compartilhe com as pessoas, deixe seus comentários, interaja aqui com a gente, que isso é muito, muito importante mesmo, beleza? Vamos então para o nosso slide. Esse aqui é o nosso slide de hoje, história dos judeus e do povo árabe. Deixa eu tirar aqui minha câmera rapidinho. Rapaz, você acha, né? Quem você acha que são esses três homens aqui, né? Tentei aqui representar esses caras e eu vou trazer aqui para vocês quem, né, a gente imagina aqui que seja, né? Essa aqui é uma imagem feita por inteligência artificial, mas dá para a gente ter uma ideia. Aqui a gente está falando de Abraão, estamos falando do seu filho mais velho, Ismael, e estamos falando também do seu filho mais novo, Isaac. Deixa eu tirar aqui também a minha câmera, só para vocês darem uma olhada que esse é um trio, né, de homens assim que realmente marcam a história da humanidade, né? Como eu falei, Abraão, ele é uma figura central, tanto para os muçulmanos, tanto para os cristãos, quanto para os judeus. Tudo inicia-se ali em Abraão. Mas muito antes disso, se a gente for até um pouco mais para trás, a gente pode ver que Abraão, ele descende, né, de um outro grande ancestral, né, que é Sem. Sem, como assim, Caio? Sem é Sem, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. Aqui, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, a Bíblia, ela não foi escrita para ser um livro histórico, geográfico, científico. A Bíblia, ela foi escrita para nos ajudar a compreender o agir de Deus na terra e na nossa vida. Isso foi essa grande narrativa que Deus está contando na Bíblia. Então, especialmente no Gênesis, tem coisas que Deus ele vai revelando ali que não necessariamente ele está sendo literal, mas ele está nos ajudando a entender o processo de construção, como que foi que ele construiu a terra, né? Não necessariamente foi nos 7 dias ali, né? Digamos 7 dias em termos de 24 horas, né? Enfim, tem várias questões que você pode estar pensando. A minha convicção teológica é que, de fato, o Gênesis é uma grande narrativa bíblica e quando a gente fala sobre Abraão, a gente vê que ele é descendente ali do grande, né, do Sem, né, que é um dos filhos de Noé. Se você parar para pensar, Sem, Cã e Jafé, eles são chamados, né, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, eles são, né, trazidos aqui, né, como os três grandes, as três pessoas, né, que vão povoar grandes regiões do mundo. Então você tem aqui o Jafé subindo aqui mais para cima, né, aqui do norte, digamos assim, descendo ao sul nós temos os descendentes de Cã, e você tem aqui os descendentes de Sem, que são também chamados de semitas. Se você já ouviu essa palavra antes, os semitas, por que são semitas? Porque vem aqui do descendente de Sem. É interessante, cara, no ano 2000, eu peguei aqui essa notícia, mas eu esqueci de trazer aqui para vocês. Eu vou ver se eu coloco no link da descrição. Mas nos anos 2000, cientistas europeus, israelenses e africanos fizeram uma pesquisa, eu estou aqui com a minha colinha, com mais de 1,3 mil homens de ambas as etnias, tanto dos muçulmanos quanto dos judeus, né, dos árabes e dos judeus. E eles viram, né,
e essa pesquisa foi feita em mais de 30 países, isso é importante dizer também. A conclusão do estudo é que os DNAs do árabe e do judeu são idênticos. As duas nações descendem de uma mesma tribo que viveu em algum lugar do Oriente Médio ali no ano de mais ou menos 4000 a.C., segundo esse estudo, muito antes ali, enfim, né, naquela época ali, de Abraão, enfim, muito antes de Abraão existir. Então tem ali os israelenses, os palestinos, os sírios, os egípcios, os libaneses, não são apenas primos, mas praticamente irmãos genéticos. Isso aqui é um ponto de vista mais científico de uma pesquisa que foi feita, que eu achei interessante e que dialoga muito com o que a Bíblia traz, né, sobre a origem desses povos. Então é importante a gente pensar sobre a origem desses povos. Então quando a gente olha para cá, por exemplo, a gente olha os pais aqui Eita! Ah, sumiu aqui, galera. Deixa eu ver. Será que eu consigo arrumar agora? Não sei se eu vou conseguir arrumar. Deixa eu ver aqui. Opa! Não sei por que aconteceu isso. Ah, apareceu aí, show de bola. Então nós temos aqui Terá, né? Terá, que foi o pai de Abraão. Eu quis trazer aqui rapidamente essa visão aqui para vocês. Terá, ele foi pai de Abraão. Terá, ele teve Abraão, Naor, e ele também teve outro filho. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para vocês. Ele teve outro filho que foi Arã, né? Então eu quis trazer aqui para vocês brevemente, só para vocês entenderem. Naor, ele teve Betuel, e Rebeca, que casa mais tarde lá com Isaac, né? Ela é filha de Betuel, então, né, aqui, da linhagem aqui também de Terá. E de Arã você tem quem? O grande Ló, né? Ló também, conhecido aqui. E aqui só um parênteses que eu acho bacana, eu vou tentar fazer... Deixa eu voltar aqui minha câmera. Eu vou tentar fazer alguns parâmetros, assim, algumas... como é que eu posso dizer? Um pouco mais de trazer essas histórias aqui, esses grandes conceitos assim, né, pensamentos, ideias que podem enriquecer e te ajudar a explodir a sua mente um pouquinho. Às vezes você já ouviu falar dos nomes desses povos ou dessas pessoas, mas você às vezes não correlacionou nessa grande história. Então só aqui como uma curiosidade, né, se eu posso dizer assim, você vê aqui, né, que de Ló, da filha mais velha, vem os Moabitas, e da filha mais nova vem os Amonitas. Talvez você já viu esse nome em outros lugares na Bíblia. Essa é um pouco da origem de onde vem esses povos aqui. Vem lá de Ló, que é filho de Arã, que é filho de Terá. Então, voltando aqui mais um pouquinho para vocês, vamos aqui um pouquinho para a história de Abraão. Abraão, ele tem aqui 3 casamentos aqui, com Quetura, com Agar e com Sara. E aqui, meus amigos, deixa eu voltar aqui para mim rapidinho, porque agora eu quero convidar vocês a gente ler algumas escrituras juntos aqui, para a gente depois voltar para essa imagem, vocês vão entender com muito mais clareza o que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Então eu quero te convidar, vamos lá para a Bíblia, vamos ler aqui um pouquinho a palavra de Deus, e aqui a gente vai conseguir ter um panorama melhor. Não se preocupe, no fim da live eu vou trazer para vocês aqui todas as escrituras que foram lidas. Se vocês quiserem tirar um print, se vocês quiserem que eu mande o documento, entra lá no meu grupo do Telegram que eu posso mandar o documento para vocês. Enfim, vamos aqui rapidamente, vamos ler aqui a escritura. Primeiramente, né, vamos ler aqui Gênesis capítulo 12. A gente vê que Deus, ele pede a Abraão, né, para sair de sua terra, né, e ir lá para a terra da casa de seu pai. E aí, nesse processo todo, Abraão, ele passa pelo Egito. Ele passa pelo Egito e ele começa ali a enganar o faraó, dizendo que Sara, sua mulher, ela não ela não é sua esposa, ela é sua irmã e tal. E o faraó começa a achar isso meio estranho e tal. Tenta se relacionar ali com a esposa de Abraão. Dá ruim, né, e tal, muitas coisas acontecem ali no Egito, até que o faraó olha para Abraão e fala: por que você me disse que ela era sua irmã? Aqui, ó, no versículo 19. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía, para que Abrão, né? Aqui Abraão ainda não tinha recebido a sua promessa, né? Enfim, é interessante a gente pensar aqui que Abraão passou um tempo no Egito. A gente não sabe dizer, embora algumas pessoas digam, né, que Agar seja uma
uma princesa do Egito, né? Eu não sei se isso é muito correto ou né, de fato ali bem explicado, mas o fato é que muito provavelmente Agar, nessa época que Abraão estava no Egito, que ele conseguiu muitas posses e tal, de fato, talvez ela tenha sido ali nesse momento adquirida ali, né, como escrava para Abraão. E aqui é importante a gente começar a entender essa história. Abraão sai, volta para a casa do pai dele, nesse processo todo. Ele passa ali pelo Egito, lá no Egito ele faz dinheiro, ele tem muitos bens, ele conquista muitas coisas, conquista muitos escravos. E aqui a gente vai continuar vendo, entre eles nós temos Agar, beleza? Então, Deus, né, em certa feita, passa ali pela casa de Abraão, né? E ele começa a perguntar, onde é que está Sara, sua mulher? Perguntaram, né? E ali na tenda, respondeu ele. Então o Senhor disse, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então aqui a gente começa a ver essa história da dificuldade de Sara de ter ali um filho, um descendente de Abraão. E a gente vê que Deus ele passa ali, né, pela casa de Abraão e ele fala, Sara vai ter um filho. Sara duvida. Ela dá risada, ela fala, como assim? Isso faz com que postergue um pouquinho até a promessa ali do filho de Abraão. A gente pode perceber que a Sara ela começa ali até duvidar ao longo desse processo. E ela traz, né, a concubina, né, no caso a escrava, né, para ser concubina de Abraão, que no caso era Agar. E ela fala, olha, já que eu não estou conseguindo dar filho para Abraão, vai lá e tenha um filho dele, né? Ele precisa ter um filho, ele precisa, a linhagem dele precisa continuar. Então é importante a gente entender que isso era uma prática muito comum naquela época, né? Muito comum mesmo de se acontecer. E da gente entender que Deus escolheu, né? Nesse caso aqui, Sara, por meio de Deus, escolheu ali... não sei se a minha fala ficou correta aqui, mas... Deus estava arquitetando tudo isso e isso fica muito claro em vários momentos. A gente vai ler aqui mais um pouquinho. A gente vê que Deus ele não só permitiu, ele disse para Abraão ouvir Sara. Abraão a princípio não queria muito, mas Deus falou, não, pode ir, vai lá e tal. Alguns momentos a gente vê que a própria Agar, quando ela é engravida, ou até quando ela tem um filho, ela fica ali, né, brigando com Sara e várias outras questões vão acontecendo. Ela quase morre, tem momentos que ela é expulsa. Em vários momentos Deus, o anjo do Senhor aparece e fala, olha, não desista, continua, Abraão, ouve Sara, Agar. E você vê Deus o tempo todo coordenando essa história de Abraão, Sara, Agar, o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaac. Vamos ler um pouquinho isso aqui, gente. Isso aqui é importante. Vamos lá para mais um capítulo aqui. Gênesis 16. Fala assim, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então aqui a gente vê a promessa aqui de Deus falando para Agar, falando, olha, você vai ter um filho sim, volte a sua senhora, volte a Sara, que é uma das ocasiões que eu falei para vocês, sujeite-se a ela, eu vou multiplicar muitos descendentes dele. E não para por isso aí. Lá em Gênesis 17, né? E Abraão disse a Deus, permita-me que Ismael seja o meu herdeiro. Gente, isso aqui é muito claro. Abraão sempre amou muito Ismael. Tudo indica que o relacionamento de Abraão com Ismael e Isaac também era um dos mais bonitos possíveis. E Abraão ele amava muito. Ele fala, deixa que Ismael seja meu herdeiro. E aí, Deus ele continua falando aqui. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Então você vê
que Abraão, ele ama muito Isaac, ele pede para que Deus o abençoe, para que Deus o torne seu herdeiro. Deus ouve, gente. Olha que importante a gente entender isso. Deus, ele ouve o pedido de Abraão e ele abençoa Isaac. Ele fala, olha, eu vou abençoar Ismael, perdão. Eu vou abençoar Ismael, ele vai ser florífero, eu vou multiplicar, ele vai ser pai de 12 príncipes. Como assim, Caio? 12 príncipes? Que nem as 12 tribos de Israel? Exatamente. Tanto Ismael, né, quanto Jacó, que filho de Isaac, né, ele vai ter ali 12 filhos, 12 tribos, 12, esse número, né, e esses filhos aí, eles estão realmente muito correlacionados. Você vê o Corão, por exemplo, né, se você lê o Alcorão, você vê contando essa história de Ismael, falando das 12 tribos de Ismael, dando mais ênfase a Ismael, né? Você vê na Bíblia, por exemplo, né? E também na Torá, você vê dando mais ênfase ali ao Isaac. É muito importante a gente entender que o que a gente pode perceber aqui, Deus, ele ama ambas as descendências, assim como ele ama ambos os filhos, tanto Ismael quanto Isaac. Na Bíblia aqui ele deixa muito claro, a promessa, a aliança vai ser com Isaac. Vamos pegar esse ponto aqui e vamos continuar lendo, vamos para o próximo. Em Gênesis, né, a gente vê aqui, Gênesis 25, a gente vê que Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Aqui a gente vê, por exemplo, o sepultamento, a morte de Abraão, e você vê que Ismael estava lá sepultando o seu pai. Você não vê muita inimizade entre Isaac e Ismael. Você vê momentos, sim, em que Agar e Sara tinham muita inimizade, mas a gente não vê, em muitos momentos da Bíblia, a gente não consegue entender, além dessa profecia, né, que fala de que, de fato, Ismael vai ser um cara brigão e tal, os filhos também, tem essa questão, mas o fato de terem os dois, estarem os dois ali, juntos, unidos, sepultando o seu pai, mostra que apesar das desavenças entre eles, entre Isaac e Ismael, eles tinham ali um bom relacionamento, pelo menos o suficiente para estar enterrando o seu pai, honrando o seu pai, honrando ali tudo que Abraão fez para eles, né, e tudo que Deus fez para sua família. Isso é um ponto importante da gente pensar, gente. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho de Ismael. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira do Egito, na direção de quem vai para Assur, ou seja, a Síria. Outras versões falam da Assíria. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha que interessante a gente ver isso aqui. Os descendentes de Ismael, a Bíblia fala, tanto ela fala quem são, né? Ela fala um pouquinho mais aqui para cima, depois a gente vai ler aqui, ó, Nebaiote, Quedar, Adbel, Mibzão, a gente vai ler isso aqui, mas é importante ver que eles vão para o Egito e para a Assíria, galera. Pega essa informação que a gente vai depois, lá no final da live, a gente vai falar sobre a profecia de Isaías, falando sobre o povo do Egito e da Assíria e de Israel, de Judá. Vamos lá, vamos pegar isso aqui é importante para a gente ir construindo. Por fim, a gente pode ver que Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Como assim os filhos de suas concubinas? Lembra que eu falei que Abraão foi casado com Sara, com Agar e também tinha mais uma outra mulher, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês? Ele teve alguns filhos. Em Gênesis 25 mostra aqui quem são os filhos, né? Aqui dela, de Quetura, né? Que são Zinran, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Zoá. Né? Então você vai ver aqui que esses filhos, Abraão ainda em vida, dá presente para eles e eles não têm qualquer participação na promessa que foi feita a Abraão. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Vamos voltar aqui então para o nosso slide. Então aqui a gente tem... Aqui a gente tem, deixa eu tirar aqui um pouquinho minha câmera. Aqui a gente tem Abraão, que casado com Quetura. Deixa eu continuar aqui só para mostrar para vocês.
casado aqui com Quetura, você tem Zinram, Joksã, Medan, Midian, Gisbaque e Suã. De Midian vai vir os midianitas. Olha que bacana, se você não sabe de onde vem os midianitas, está aqui. Os midianitas, eles são importantes. Os midianitas, eles se unem ali, né, em casamento aos ismaelitas também. Os ismaelitas são os descendentes de Ismael. A gente vê isso, por exemplo, quando José é vendido, o filho de Jacó, ele é vendido ali para a caravana. Você vê que a caravana que compra é uma caravana de ismaelitas ali, também midianitas. Você vê várias coisas assim. Você vê que midianitas, eles lutam contra o povo de Israel várias vezes. Eles se aliam com moabitas, eles se aliam também com os amalequitas e dominam o povo de Israel, especialmente ali na época dos juízes. Acho que por 6 anos, se eu não me engano, os midianitas, eles dominam o povo de Israel, que é justamente a história de quem? De Gideão. Gideão, quando é levantado por Deus, deixa eu ver se eu coloco assim, se fica fácil de vocês verem também. Gideão, ele é levantado por Deus para conduzir o povo de Israel que estava sendo dominado pelos midianitas. Então, os midianitas vêm aqui dessa linhagem aqui de Abraão e de Quetura. Então, é interessante a gente ver que essa é mais ou menos a linhagem que a gente pode enxergar. Tanto de Abraão, né, que de Abraão nasce, né, de Abraão e Agar nasce Ismael, e de Abraão e Sara nasce Isaque. E tem algumas coisas a mais aqui para a gente estar vendo, né? De Ismael, gente, eu não sei porque está demorando para carregar quando eu coloco essa imagem aqui, mas acho que agora foi. Pronto. De Abraão, né? Deixa eu voltar aqui para deixar mais claro. De Abraão e Agar, você vê que tem Ismael, e você tem aqui os 12 filhos de Ismael, os 12 príncipes, né, na verdade, de Ismael, assim como de Abraão e Sara nasce Isaque. Rebeca, como eu falei para vocês lá atrás, ela vem também da linhagem ali da família de Terá, né? E aí de Isaque e Rebeca nasce Jacó e Esaú. De Esaú nasce os Edomitas. E aqui é interessante você pensar... Opa, deixa eu tirar aqui minha câmera só para vocês verem rapidinho esse canto. Eu vou precisar melhorar a forma como eu apresento meus slides, gente. Minha câmera às vezes fica subindo nos negócios. Eu vou melhorar isso aqui, prometo, viu? Mas você vê aqui, ó, de Isaac e Rebeca nasce Esaú, Esaú nasce os Edomitas. E aqui um parênteses. Esaú, ele foi, né... Ele foi casado, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Uma das esposas de Esaú é uma das filhas de Ismael. Se você vir aqui comigo, acho que eu separei essa escritura, deixa eu ver. Vamos lá. Aqui, separei. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu para Berseba e foi para Harã. Olha que interessante ver que Ismael, né, a filha de Ismael, depois se casa também com Esaú, que é um dos filhos ali da linhagem ali de Isaque, né? Então é interessante a gente ver isso, porque a gente vai entendendo um pouco dos contextos. Galera, vocês estão entendendo aqui? Deixa eu voltar para mim. Vocês estão entendendo a origem da genealogia desses povos, de onde que vem? Eu quis parar aqui para ser um pouco mais incisivo, trazendo exemplos, lendo escrituras. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam me acompanhando. Se vocês estão gostando, deixa aqui o seu like, que ele é importante, beleza? Mas é importante, que eu quero trazer aqui para vocês, como que isso mostra que Deus, ele permitiu que essas coisas acontecessem. Ele quis que o povo ali, provindo de Ismael, fosse abençoado, fosse florífero, fosse ali um povo que prosperasse. Da mesma forma como ele queria que o povo, né, os descendentes de Isaque, também prosperassem ali por meio, né, de Jacó, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês agora, e assim, eu digo isso porque é importante a gente entender. Deus teve várias oportunidades de deixar Ismael morrer, ou de não abençoar Agar, de não cumprir ali, de certa maneira, a promessa que fez para Abraão, de não aceitar o pedido de Abraão quando Abraão pediu para que Ismael fosse seu herdeiro. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. Deus tem um plano muito maior do que a gente imagina. Agora, vamos juntos aqui, porque a gente vai pegar desse início
e a gente vai caminhar na história, primeiro, do reino dos judeus. Vamos falar um pouquinho do reino dos judeus, como que foi a construção desse reino. Vamos passar rapidamente por isso e vamos falar um pouquinho dos povos árabes. Também vamos passar rapidamente. E depois, no fim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas guerras aqui que estão acontecendo hoje em dia, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. O que aconteceu? O reino dos judeus. Teve essa história toda que a gente contou. Teve Jacó. Jacó teve seus 12 filhos. Na época, seu filho mais novo, Jacó, não sei se vocês lembram, ele foi vendido por seus irmãos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ele foi vendido por seus irmãos. Não sei se vocês lembram desse acontecimento, né? Onde José, ele é vendido, ele vai lá para o Egito, ele é dado, né? Passa, né, de mão em mão por várias pessoas até, de fato, cair no agrado do faraó, a partir do momento que ele interpreta o sonho do faraó, e o faraó o coloca na maior posição que se tinha ali no Egito. Ele se torna o segundo maior em comando e ajuda o povo daquela região, não só os judeus, mas os egípcios especialmente, durante 7 anos de seca. É importante pensar nisso. Quando a seca vem, a família de José, ela vem para o Egito para buscar comida. José reconhece seus pais, seus irmãos e os acolhe no Egito. Muito tempo passa até que José, a figura de José, ela seja esquecida. Deixa eu voltar para cá. Até que a figura de José, ela seja esquecida. E o povo judeu, que antes era acolhido pelo Egito, passa a ser dominado, e o povo judeu, ele fica 400 anos em cativeiro como escravos dos egípcios. Isso acontece do ano 1600 a 1200 a.C., beleza? Esse povo, ele é libertado por quem? Por Moisés, né? Pelo grande Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que Deus o levanta, o traz ali para libertar o seu povo. E isso é importante da gente pensar, né? Que Moisés, ele tira o povo do Egito, leva para o deserto em direção a Canaã, também conhecido como Galiléia, como Palestina ali, né, digamos assim, já vou chegar nesse ponto, mas ele leva o povo ali para a terra de Canaã, e nesse ponto, aos poucos, né, a organização de Israel, a organização do povo judeu sai de tribos, de uma organização tribal, para a instituição de um Estado monárquico. E aqui você pode ver, por exemplo, a história de Saul, a história de Davi, a história de Salomão. Tem aqui, por exemplo, o Templo de Salomão, né, que foi construído na época ali também. Ou seja, você vai vendo aqui, eu tô aqui passando, gente, pela história da Bíblia, tá bom? É uma coisa assim, para a gente estar entendendo um pouquinho de como que foi esse processo. Por exemplo, após a morte de Salomão, ali no ano 930 a.C., se eu não estou enganado, o reino é dividido, porque se tem uma briga ali entre os próprios judeus. E aqui eu tenho um mapa para trazer para vocês. O reino ele é dividido, né? 10 tribos formam aqui o reino do norte, né? Que é o reino aqui de Israel, com a capital Samaria. E 2 tribos formam o reino de Judá aqui embaixo, tá bom? Não dá pra gente entrar, gente, profundamente como que foi esse processo. É um estudo maravilhoso, a gente pode fazer em outros momentos. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente fala um pouco mais. Mas o ponto é que esse povo aqui dividido, começa a ser dominado por várias pessoas. Por exemplo, eles são dominados pelos assírios, pelos caldeus, pelos persas, pelos gregos macedônios e posteriormente também pelos romanos. É importante a gente pensar, por exemplo, quando eu falo aqui dos caldeus, eu estou falando dos novos babilônicos. Quem são os novos babilônicos? Se você lembra ali da história de Nabucodonosor, de Daniel, isso acontece nesse período, onde eles são ali levados em cativeiro pela Babilônia. Ou seja, estou aqui trazendo exemplos. Também outra coisa que a gente pode pensar, nessa mesma época ali, né, o templo de Salomão foi destruído dentro desses grandes momentos ali de Nabucodonosor, dos caldeus dominando, e depois, posteriormente, reconstruído por Esdras, Neemias. Mais na frente, ele é revitalizado completamente por Herodes o Grande. Não estou falando do Herodes ali que Jesus dialoga. Herodes o Grande também passa ali por um processo um pouco depois, né, da revitalização do templo.
que é a segunda construção do templo, que a gente pode dizer. Está aqui trazendo um processo histórico para vocês. E aí acontece o quê? Do ano 70 ao ano 130 depois de Cristo, os judeus eles são duramente perseguidos pelo Império Romano. E aí começa-se a grande diáspora dos judeus. Deixa eu voltar para cá. Os judeus eles saem daqui do ponto que eles estavam, vão para o Egito, vão para a África, né, que é no Egito, vão para a Europa, Ásia Menor, eles vão se espalhando por todo o mundo. Antes deles se espalharem, eles fazem uma promessa, grupos de judeus eles fazem uma promessa diante do Monte Sião, e eles prometem retornar ali para aquela região, mesmo diante da perseguição. Todos os judeus saem daquela região? Não, alguns continuam ali, mas muitos são. Essa diáspora ela dura 2000 anos, 2000 anos de judeus sendo perseguidos e sendo levados para outros povos. E por isso, né, por conta dessa promessa que foi feita ali, né, de retornar ao Monte Sião, que nasce depois o movimento sionista, ou seja, o movimento de Sião, de retorno a Sião, que começa ali, né? Eu trouxe essa foto aqui que marca um pouquinho dessa construção. Isso aqui já é, se eu não me engano, já é a formalização do Estado de Israel. Mas, de fato, tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o movimento sionista, o movimento dos judeus de retornarem a Sião fica mais forte, especialmente ganha o apelo internacional ali com o Holocausto. Eu falo mais disso na live que eu fiz semana passada, vou deixar o link aqui no card para vocês. Então, esse é basicamente um pouco da história do povo ali, do reino dos judeus, como que foi construído tanto na Bíblia quanto pós-período bíblico. Vamos agora aqui entender um pouquinho o reino árabe. O reino árabe, que são os descendentes de Ismael, os ismaelitas, né, como a gente pode dizer assim, do ano 2000 ao ano 2000 antes de Cristo ao ano 622 depois de Cristo, os ismaelitas, eles eram organizados por tribos, basicamente eram por tribos. Eles tinham uma organização tribal, eles não tinham se organizado ainda como um estado. Havia, né, isso é um chute, não é um chute, né? Tem vários estudos que falam sobre isso, mas não se tem um número exato, mas dizem que havia mais ou menos 360 tribos árabes ali espalhadas pelo mundo até o ano de 622. Eu trouxe até aqui uma foto que depois vocês podem pesquisar direitinho das principais tribos que existiam nessa época, dessas principais tribos árabes que existiam e como que elas estavam espalhadas. Você vê que eles pegam aqui o Império Bizantino, o Império da Sasânida, e aqui descem também aqui mais para o Oriente, aqui indo para a Ásia, né? Então, de fato, elas estavam muito espalhadas. O que acontece no ano de 622 depois de Cristo? Um cara surge. Antes de falar disso, pô, fiz toda uma apresentação para falar desse cara aqui, grande Maomé. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Como havia muitas tribos espalhadas e por vários locais, os ismaelitas, né, os árabes, eles começaram a ter muitos contatos com vários deuses, com várias divindades, com várias outras religiões. E isso faz com que eles se tornassem um povo politeísta, que acreditavam em vários deuses. E um dos exemplos disso, talvez um dos mais marcantes, é ainda hoje, né? Muitos árabes, eles adoram, né? De fato, essa grande... Tem uma pedra aí dentro, quase como um meteorito. Eles construíram esse grande negócio, chama de Kaaba, né? Para proteger e tal, essa questão mais religiosa, né, que eles têm. Então mostra aqui, né, um pouco de como que eles ainda têm um pouco de adoração, digamos assim, a outros deuses, a outras questões que não necessariamente o nosso Deus. Então aqui é só um exemplo, não estou falando que eles são assim hoje, né, todos os árabes são não, mas são coisas que ficaram dessa história. A gente está falando de 2000 anos antes de Cristo até 600 depois de Cristo. Então muitas coisas ainda existem ali, como por exemplo a Kaaba, que os árabes ainda adoram, né? Ou prestigiam como um grande monumento religioso deles. Mas enfim, o que muda essas tribos árabes, né?
de uma questão politeísta espalhada e que brigavam entre si também para uma única fé, que é o que eu falei aqui, o Maomé. Maomé, gente, ele é um cara que a gente precisa sim, todos nós cristãos, a gente precisa sim reconhecer a sua importância histórica, a sua importância para a humanidade. Maomé, ele foi um cara que ele conseguiu unir o povo árabe, tirar essa estruturação, né, tribal, digamos assim, que ainda existia, e unir diante de uma única fé, unir debaixo de um único Deus, que é Alá, né, o grande Alá. Então, Maomé, ele é o fundador do islamismo. Ele é aquele que funda a religião muçulmana, né, se a gente pode dizer dessa forma. Ele trouxe o monoteísmo de volta, né, para o povo árabe, muito influenciado pelos pensamentos judaico-cristãos e também pelo zoroatrismo, ali, né, do dualismo persa. Então ele pega um pouquinho disso, mas ele também revela, né, ele diz que tem revelações do próprio Deus Alá aparecendo a ele, trazendo para ele essa missão de união do seu povo. Maomé, ele foi um cara muito importante, também não dá tempo da gente entrar na vida de Maomé, tudo que ele fez, o que aconteceu, mas uma das coisas que a gente pode pensar é que ele trouxe o conceito de jihad, né? O conceito da luta, da batalha, da guerra santa, né? De buscar ali avançar, né, diante desse grande mundo para trazer glórias a Alá. Então, Maomé, ele faz isso e eles começam a se expandir. Os árabes começam a se unir e eles vão em busca ali de avançar a sua mensagem, de avançar para as pessoas aquilo que eles acreditam. Isso faz com que eles comecem ali a dominar a região do Oriente Médio, da Ásia e muitos outros lugares. Se você pensar, é nessa fase, por exemplo, que a gente vê as cruzadas, né? Lá no do século XI ao século XIII, você pensa nas cruzadas, que é os cristãos da Europa voltando para a Terra Santa, voltando para Jerusalém, para tomar Jerusalém de volta para os cristãos. Isso acontece muito quando aquela região ali já estava sendo dominada pelos árabes, né? A gente vê também outra grande influência histórica, né, de coisas que aconteceram nesse período, que foi do avanço do Império Árabe, que é o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele não é unicamente árabe. E aqui vem um ponto importante para vocês pensarem. Deixa eu trazer aqui para vocês. Nem todo árabe ele é islâmico, ok? Existem árabes que professam outra religião, como cristianismo, judaísmo e outras. Existem árabes que têm outras religiões. Nem todo árabe ele é islâmico. E nem todo islâmico é árabe. Por exemplo, os turcos, né? E também, deixa eu ver se eu pego aqui a minha colinha, e os iranianos, eles têm uma descendência que não é uma descendência árabe, eles têm uma descendência persa. Então, esses dois povos, os iranianos e os turcos, eles aderiram à religião do Islã, ok? Então, enquanto existia o Império Árabe ali, quando ele foi formado e tal, né, ali com Maomé e tudo mais, eles sim, na sua grande maioria, eram islâmicos. Porém, né, esse Império Turco-Otomano que vem posteriormente, que domina também os árabes, apesar de ele dominar, ele dialogava muito com os árabes porque eles tinham a mesma religião. Então, apesar de eles terem origem persa, eles também são considerados árabes em muitos sentidos. E o Império Turco-Otomano é um dos maiores e mais antigos impérios que já existiu na história. Eu sei que a gente não estuda muito sobre isso, mas eles são responsáveis por muitas coisas. O Império Turco-Otomano foi ele que conquistou Constantinopla, né, que marca ali, é um grande marco, né, na era da humanidade, né, a queda de Constantinopla, que eu acho que isso é até ruim, né, a queda de Constantinopla não caiu, ela não ruiu, ela foi dominada, ela foi realmente, houve ali uma superioridade dos turco-otomanos para vencer aquele local e para de fato dominar Constantinopla. Isso aí é mérito deles. Outra coisa também que a gente pode ver sobre os turco-otomanos, né? Deixa eu ver, eles conquistam o Império Bizantino também,
que era um grande império ali no século ali, entre os séculos, se não me engano, 10 até os 15, mais ou menos, enfim. O auge do Império Turco-Otomano foi, de fato, ali no século 15, 16, onde ele cresceu muito. O Império Turco-Otomano ele chega ao fim depois da Primeira Guerra Mundial, onde ele se alia, né, ao lado que perdeu na Primeira Guerra, e com isso ele é dividido, né? Você vê aqui que o Líbano e a Síria passam a fazer parte da França e o Egito, Palestina, Jordânia, Iraque, Kuwait passam a fazer parte do Reino Unido. Trazendo aqui o mapa para vocês, esse aqui é a extensão do Império Turco-Otomano, né? Você vê que pega boa parte da África, olha a Itália aqui, eles sobem aqui, né, para o leste. De fato, o Império Turco-Otomano foi um dos maiores causadores aí, né, do fim de Roma, né? Enfim, tem várias questões históricas que a gente não vai entrar aqui, mas é importante a gente entender essa história, né, de entender como que acontece essas coisas durante o período histórico. O povo árabe, ele realmente, como Deus disse que aconteceria lá em Gênesis, ele cresce, ele prolifera, ele ganha muitas batalhas, ele se alia a outros povos e ele vai se multiplicando e vencendo e realizando muitas coisas. Muitas coisas que a gente tem hoje, como medicina, matemática e vários outros conhecimentos foram desenvolvidos pelos árabes. Muitas vezes a gente acha, não, isso aí nasceu na Europa, a matemática nasceu na Europa, a medicina nasceu na Europa. Não, tudo isso nasceu lá com os árabes. Muito importante a gente entender essas coisas. São povos que, sim, é um povo guerreiro, um povo que conquista, um povo que luta, mas que também não só tem coisas ruins, tem muitas coisas boas, assim como o Império Grego, o Império Romano, né? Tem muita coisa ruim, muita coisa boa, e a gente precisa ver historicamente, né, com um olhar mais espiritual, o que Deus está fazendo por meio disso tudo. Falando especificamente sobre Canaã, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mim. Falando especificamente sobre Canaã, ou aquela região da Palestina, né, que fica ali perto, essa região é chamada assim porque fica perto ali do mar Mediterrâneo. Eu falo disso também na outra live, de onde vem o nome Palestina, né, que vem também da época da Filistia, né, enfim, de Canaã também, depende muito da origem da língua que você está trazendo. Mas enfim, os árabes, eles começam a dominar aquela região durante muito tempo. Assim, logo depois que Maomé falece, um dos seus sucessores, Omar, ele vai até lá, né, se eu não me engano, ali no ano, eu acho que eu anotei 680 depois de Cristo, e ele fica ali. Os árabes, eles começam a habitar aquela região, e durante toda a Idade Média, os judeus que estavam ali, eles estavam sob domínio e influência do povo árabe. Né? Tanto do povo árabe, do Império Árabe, tanto também do Império Turco-Otomano, chega depois, mas os judeus, eles estavam ali sob domínio desses povos. Ou seja, o que acontece? Como eu falei para vocês, tem a Segunda Guerra Mundial, tem ali, né, o crescimento do movimento sionista, do retorno da volta do povo de Israel, do povo ali, né, judeu, para aquela região. E de fato o povo de Israel volta àquela região. Eu falo disso também na outra live, como que foi esse processo, falo dos anos direitinho, de como que aconteceu. Mas de fato, quando Israel ele volta para lá e é instituído, tem conflito o tempo inteiro. Você vê várias guerras acontecendo e você vê Israel vencendo basicamente quase todas elas, né? Em certo sentido, você vê Israel crescendo. Olha o avanço de Israel. Aqui era o que era para ser o plano. Aqui foi como que foi sendo acontecido, ao azulzinho Israel dominando, né? Logo quando eles chegaram, eles já tiveram uma guerra que eles travaram, com isso eles ganharam esses povos. Depois teve outras guerras que ele também foi crescendo. Israel, em certa medida, deixa eu tirar aqui minha câmera, ele cede alguns territórios para o Egito e outros lugares, assim como acordo de paz. E aqui é hoje, né? Não sei, verdinho, não sei, amarelinho aqui, é o povo da Palestina, né? Que está falando aqui, está deixando claro nesse mapa. Então, o que acontece? A OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, né, de fato, ela declarou a sua independência ali em 1988 e essa independência foi reconhecida por Israel em 1993 e, né, se você já ouviu falar o nome de Yasser Arafat, foi ele, né, representando ali a OLP e o Estado palestino, que faz esse acordo de paz com
a liderança, né, de Israel, e até esse acordo em si ele foi considerado e foi premiado pelo Nobel da Paz como uma das grandes indícios de que o conflito entre os árabes e os israelenses e os judeus estaria ali diminuindo. Infelizmente, não foi isso o que a gente vê acontecendo nos anos recentes, e não é isso que a gente está vendo esse ano. O conflito entre o povo árabe e o povo judeu, ele é um conflito antigo. Aquela região ela é disputada por inúmeros motivos, tanto religiosos, tanto geográficos quanto políticos. Existem muitas coisas ali que vai pegando para esses povos ali. Como eu falei para vocês, apesar de Maomé ele ter instituído essa religião, né, islâmica que uniu o povo árabe nunca conseguiu se colocar, especialmente essa região da Palestina, nunca conseguiu se colocar como um Estado, né, se formar como um Estado de verdade. Devido a muitas brigas e muitas coisas, isso só foi acontecer mesmo, como eu falei com vocês aqui em 1988, com a OLP e o Estado de Israel reconhecendo isso. Gente, eu falo mais sobre esses detalhes mais recentes, eu falo na live que eu fiz semana passada. O que eu quero trazer para vocês aqui agora, nesse momento, é a resolução desse conflito. Caio, como que você acha que esse conflito vai chegar, se é que vai chegar a algum fim? Quero ler com vocês, na verdade, relembrar, né, a escritura de Gênesis 25, versículo 8 ao 9, que a gente vê que no enterro de Abraão estava lá Ismael e Isaac enterrando seu pai. Gente, isso é muito poderoso. Esses dois povos, representados ali pela figura de Ismael e Isaac, eles têm sim possibilidade de se chegar à paz, de conviver ali pacificamente, mesmo com as dificuldades, o terror, a guerra, a morte, mas tem sim possibilidades de ter ali uma certa reconciliação, pelo menos um perdão das partes. Ah, Caio, você está sendo muito romântico, né? Você está sendo muito ingênuo. Gente, eu quero encorajar a gente a não ficar com medo pela guerra. E eu falo também na live passada sobre isso ser um sinal do fim dos tempos ou não. Gente, o ponto aqui que eu quero encorajar o nosso coração é ter esperança. Deus construiu tudo isso que a gente está vendo, permitiu que esses povos existissem por um motivo. E o motivo é dar glórias a Ele mesmo, dar glórias a Deus, trazer pessoas para o seu reino. Como a gente vê lá, por exemplo, em Romanos, deixa eu vir aqui com vocês, Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O Evangelho, irmãos, nosso Deus é um Deus de reconciliação, é um Deus de perdão, é um Deus que luta, que sonha por prosperidade de todas as nações para que a gente venha conhecê-lo e se colocar diante dele. E isso é uma coisa que não sou só eu que estou falando. Tem uma profecia lá em Isaías. Isaías, capítulo 19, diz o seguinte: o Senhor ferirá os egípcios, Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Lembra que eu falei para... Nossa, isso aqui até me deixa meio arrepiado, gente. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia deixa claro lá em Gênesis para onde foi o povo, os descendentes de Ismael, para onde foram os ismaelitas? E a Bíblia fala, olha, eles foram para o Egito e para a Síria. Ao longo do processo histórico, a gente vê eles se relacionando com inúmeros outros povos, né, e tal. E você vê aqui ele falando, olha, o povo do Egito vai sofrer. Eles vão sofrer, mas Deus vai curá-lo. E ele vai se unir com a Síria e os dois vão cultuar juntos. E quem vai fazer essa mediação é Israel. E ele fala, esse último versículo é maravilhoso. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendita seja o Egito, meu povo. Deus em nenhum momento disse que Ismael e os seus descendentes
não faziam parte do seu plano. E aqui ele fala, olha, meu povo. E depois ele fala, e a Assíria, obra de minhas mãos. A Assíria surgiu, tudo que aconteceu ali naquela região e até hoje é obra das mãos de Deus. E ele fala, né, por fim ele diz, e Israel, minha herança. De fato, Israel é a herança de Deus. E é claro, né, que a gente não pode, nesse sentido, olhando para essa escritura, a gente não pode negar também a nossa participação como cristãos nisso tudo, né? Porque nós, como cristãos, temos um papel, não de colocar árabes contra judeus e de colocar fogo nessa guerra, mas de ajudar e de ser usado como sacerdotes, como povo que é pacificador, que entende a luta de que essas pessoas estão passando e buscam sonhar com a reconciliação. Assim como Israel, aqui Deus fala, Israel vai ser usado para unir Egito e a Síria, nós como cristãos podemos ser usados também para esse fim. Eu quero muito encorajar a gente a não cair nesse medo, nessa teologia do medo, trazendo cada vez mais o fim dos tempos e que tudo está perdido, e que os árabes e muçulmanos vão todos morrer e que os judeus estão fora do plano de Deus. Gente, a gente precisa ver que Deus ama esses povos. Se Deus ama esses povos, por que nós não vamos amá-los? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele amou também esses povos. Hoje nós somos filhos de Deus por pura misericórdia dele. A gente foi enxertado nessa árvore. Isso é uma coisa que a gente deve agradecer a Deus, ser muito grato por ele, né? E ser usado por ele para sermos fontes de bênção para as pessoas e ajudar cada vez mais judeus, árabes ou quem quer que seja a reconhecer Jesus Cristo, a reconhecer o Evangelho, a se voltar para Deus e assim todos glorificarem a um único Deus, porém glorificarem juntos, né? Não com grandes outras questões aí, guerras e tudo mais. Gente, eu sei que isso pode parecer meio ingênuo, meio falta de conhecimento, mas assim, é um sonho, eu acho que é o sonho que nós devemos sonhar. Já temos motivos demais para ter medo, para odiar uns aos outros e para brigar uns com os outros. Eu quero encorajar a gente aqui a ter motivos para sonhar, né? Motivos para ter esperança, motivos para confiar em Deus, de que mesmo em meio à guerra, Deus está atuando, o Espírito Santo está agindo e que sim, o sonho de Deus é que todos os povos e todas as nações se rendam diante dele. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, uma live mais densa, uma live mais histórica, geográfica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários o que você achou. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui, eu posso fazer outros conteúdos sobre essa grande história do povo de Israel e do povo árabe também, enfim, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, compartilhe com as pessoas que você mais ama e, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço para vocês e até a próxima!